Nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado. Boa tarde, estamos começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Boa tarde para todo mundo que já está nos assistindo, você que está participando aí do chat. Bom, antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Nós estamos aí rumo aos 100 mil inscritos no canal da Causa Operária TV. Se você ainda não for um desses inscritos, se inscreva e nos ajude a divulgar o canal entre seus amigos, contatos, para fortalecer essa imprensa revolucionária e independente que é a Causa Operária TV. Além de assistir pelo nosso canal, no YouTube, você também pode assistir pelo Facebook, como você já sabe, nas nossas páginas. Aproveite e curta cada uma das nossas páginas, a página da Análise Política da Semana, da Causa Operária TV, do companheiro Rui Costa Pimenta e do PCO. Também nós transmitimos pelo Twitter, lá no Periscope, pelo VK, que é a rede social russa, e a Twitch TV, e além disso, se inscreva também no nosso site, o causaoperariatv.com.br. Lá você recebe as notificações dos nossos programas ao vivo e pode participar do chat também, que está lá vinculado ao YouTube. Antes de passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta, eu queria fazer o convite para você participar da 43ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária, que começa hoje. Logo depois da análise política da semana, a gente está indo para Universidade de Férias. Já são mais de 20 anos de atividade, uma atividade o mais tradicional curso de formação política da esquerda brasileira. Essa edição, nós vamos falar sobre o fascismo, o que é e como combatê-lo, e as aulas serão ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Tema da maior importância, da maior atualidade e um aprofundamento teórico aí, sobre o fascismo, para que a gente possa aí ter instrumentos para agir, né, para agir na situação política que é cada vez mais presente aí a questão da extrema-direita e do fascismo. Então, é imperdível o curso O Fascismo, o que é e como combatê-lo, com o companheiro Rui Costa Pimenta. São 15 dias de curso, começa hoje e vai até o dia 27 de janeiro. Nós estamos aí, como você sabe, a Universidade de Férias ela acontece num local aqui perto de São Paulo. É um acampamento também de férias da juventude do PCO, que é a Aliança da Juventude Revolucionária, feito num hotel fazenda, onde tem toda a estrutura para o curso, para as atividades de lazer, palestras, que a gente possa fornecer aí para que as pessoas possam aproveitar ao máximo o curso. Nós já estamos aí com cerca de 200 pessoas que vão participar presencialmente lá na Universidade de Férias, e outras pessoas que estão se inscrevendo para ir lá participar. Então, a gente faz o convite que você venha participar aqui do curso da Universidade de Férias. É imperdível. Como eu falei, além do próprio curso, nós vamos ter palestras, campeonatos de futebol, de xadrez, filmes, palestras culturais, atividades de lazer. Então, é imperdível. Todos os companheiros que estão participando estão logicamente contribuindo aí com a estrutura do curso, né, com a alimentação, com toda a estrutura que o curso exige, as palestras e toda a estadia do pessoal. Caso os companheiros que não possam realmente participar presencialmente do curso, infelizmente não podem estar presentes para aproveitar o curso, nós iremos transmitir os cursos da 43ª Universidade de Férias pelo YouTube, no nosso canal, né? As aulas estarão disponíveis lá, todas as aulas, então você pode acompanhar. E como nós temos aí
essas despesas, inclusive com a transmissão do curso, né, ao vivo. Normalmente os locais onde a gente faz a universidade de férias são os locais mais afastados, então nós precisamos garantir uma internet boa que funcione, a nossa transmissão. Então, nós pedimos que, se você, além de simplesmente assistir o curso online pelo nosso canal, puder contribuir conosco para que a gente possa sustentar aí todas a estrutura do curso, a gente convida você também a contribuir com a gente. Você pode contribuir na vaquinha da Universidade de Férias, com qualquer quantia que você puder, ou você pode também se inscrever, né? Uma modalidade que a gente criou, uma opção, né? Você pode se inscrever para assistir o curso ao vivo, né? E assistir o curso pela internet. E qual que é a diferença da inscrição, que é uma taxa de R$150, no mínimo? Se você puder contribuir com mais, também fica à vontade. Qual que é a diferença de quem se inscreve para o curso online e de quem simplesmente vai assistir ao curso? A diferença é que quem se inscrever vai receber a apostila do curso, documentos, materiais, fotos que a gente também vai entregar durante o curso, vai poder participar com perguntas durante o curso nas transmissões ao vivo, porque como o curso tem bastante gente assistindo presencialmente, muitos companheiros na internet, o número de perguntas serão limitados. Então, os companheiros que puderem se inscrever para participar do curso vão ter aí preferência nas perguntas que serão feitas durante o curso. Vale muito a pena, são 30 horas de curso, mais os grupos de discussão, mais as palestras, o que dão aí cerca de 48 horas de curso, né, contando com todas as atividades relativas ao curso e às palestras. Então, é uma atividade bem extensa, então a gente pede que você contribua com a gente e participe, ao mesmo tempo que contribua, participe do curso da Universidade de Férias do PCO, esse que é um curso tradicional, Fascismo, o que é e como combatê-lo. Logo depois da análise, nós estaremos indo para o local do curso, que é aqui próximo da Grande São Paulo, e ficaremos lá de hoje até o dia 27 de janeiro. Quase todos os dias haverá o curso, alguns dias as palestras. Então, fique atentos, nós vamos divulgar no canal da Causa Operária TV. Participe e contribua com a gente nessa 43ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária, Fascismo, o que é e como combatê-lo, curso dado pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Bom, é isso. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas da plateia e do pessoal que está aí na internet. E agora eu passo a palavra para o companheiro Rui, mais essa análise política da semana. Bom, companheiros, o tema central da semana foi justamente uma questão internacional, que foi a questão da Venezuela. Nós falamos sobre isso aqui ontem, né, no nosso programa de análise internacional, mas nós temos que retomar o tema hoje, porque na realidade é a questão mais importante no que diz respeito à situação política brasileira. Vamos procurar abordar o problema de um ponto de vista mais diretamente ligado à situação nacional. Bom, o caso da Venezuela, Maduro tomou posse, né? Esse é o acontecimento, e isso daí deu lugar a mais uma etapa da campanha que vem sendo feita pelo imperialismo contra a Venezuela. É um tema que tem uma grande importância que seja esclarecido dentro do Brasil, porque é absolutamente claro que mesmo dentro do Brasil, mesmo por parte da esquerda brasileira, né, não vou nem dizer da imprensa golpista, da direita, etc. e tal, está sendo promovido uma política de isolamento da Venezuela. Isso aí tem um significado muito sério, muito grave para a situação política brasileira. A imprensa nacional, a grande imprensa nacional, chamada imprensa golpista, ela atuou com seu cinismo habitual, né? Segundo essa imprensa, a Venezuela é uma ditadura, né? Aparentemente
é uma das pouquíssimas ditaduras que tem no mundo, sendo que o mundo está cheio de ditaduras, né? O encobrimento da imprensa de todas essas ditaduras é tão grande que a maioria das pessoas não tem ideia de que você tem, na realidade, mais ditadura no mundo do que de governos que se poderiam ser chamados de democráticos. Então, a Venezuela é mais uma ditadura, né? E é preciso combater essa ditadura em nome da democracia. Aí nós vimos, né? Uma coisa já mais esclarecedora, mais educativa do ponto de vista político, que é que na vanguarda da luta contra a ditadura e pela democracia, encontrou-se nesses últimos tempos aqui, né, ninguém menos do que o governo Bolsonaro. Né? Então, agora nós estamos recebendo essa aula de educação política, que é o seguinte: o governo Maduro, né, que é um governo que fez uma série de programas sociais para a população venezuelana, que procurou colocar limites à dominação estrangeira, imperialista do seu próprio país, é uma ditadura. E o Bolsonaro, né, que todo dia aparece na televisão ameaçando matar o povo, metralhar a Rocinha, metralhar a esquerda, expulsar a esquerda do país, etc. e tal, né, que é um governo que já abriu totalmente um plano de ataque, de guerra contra a população. Essa é a democracia. Então, é como diz a direita bolsonarista, é uma nova era. Né? Na nova era, quando você ataca o povo e você ataca os direitos democráticos de todas as pessoas, né? Quando você fala que o direito das pessoas, que nem o Bolsonaro falou muitas vezes, é esterco e defende a tortura, isso é a democracia. E os que não concordam com isso é que são os ditadores. É uma campanha cínica, ridícula, grotesca, né? Que está sendo feita pela imprensa, que muita gente aqui chegou a apresentar como sendo uma imprensa que se opõe ao bolsonarismo. Né? Quando a gente vê essas situações, que são a prova dos 9, né? A gente vê que, na realidade, o Bolsonaro é o candidato de toda a burguesia e da imprensa golpista, e a imprensa golpista é a imprensa do Bolsonaro. Independentemente da aparente briga entre o Bolsonaro e determinados órgãos de imprensa. No final das contas, no que diz respeito a atacar o povo brasileiro, no que diz respeito a atacar a Venezuela e tudo mais, em ser um serviçal do imperialismo, eles estão totalmente de acordo, e isso que é o fundamental. E não o desacordo em torno de questões secundárias. Bom, uma coisa muito destacada é justamente esse fato, né? Um elemento muito importante para a análise da situação brasileira é o fato de que o governo Bolsonaro tomou a dianteira no ataque à Venezuela. No Grupo de Lima, né, o ministro maluco do Bolsonaro propôs lá, articulou uma moção para que o Maduro não tomasse posse. Né? Na OEA também foram os brasileiros do governo Bolsonaro que assumiram a dianteira para atacar o governo da Venezuela. Então nós vemos aí que, com a vitória do Bolsonaro, né, o imperialismo norte-americano ganhou uma espécie de porta-voz, de ajudante de ordens de primeira linha em toda a América do Sul. Isso é uma questão da maior importância política. Né? Bom, o que está acontecendo em relação à Venezuela? Né? A cada dia que passa, nós estamos vendo novas notícias, e a crise ela está sofrendo uma progressão extremamente rápida. O governo, se não me engano, ontem ou anteontem, o governo do Paraguai rompeu relações diplomáticas com a Venezuela. Né? Ontem, o Congresso da Venezuela, que deveria ter sido dissolvido há muito tempo, não foi dissolvido porque, embora
digam que o governo Maduro é uma ditadura, ele é um governo, na realidade, muito conciliador. Né? Essa Assembleia Nacional, né? O Parlamento Nacional da Venezuela, que não foi dissolvido, tirou do bolso do colete lá um cidadão que agora se autodefiniu como presidente da Venezuela, tentando criar uma situação de duplicidade de poderes. Logicamente que tudo isso não tem nada a ver com a evolução política da Venezuela, mas é uma política orquestrada de fora para dentro pelos norte-americanos. Né? Inclusive a agressividade com que atuam o governo Bolsonaro, determinados setores na América Latina, que são países que no último período sofreram golpes de Estado e estão controlados também pela extrema-direita, como é o caso do Paraguai. Né? Toda essa agressividade, a apresentação do suposto presidente alternativo e tudo mais, indica que o imperialismo pretende, né, fazer mais uma séria, e muito mais séria ainda do que as anteriores, uma séria tentativa de derrubar o governo Maduro de alguma forma. Né? Aparentemente, a ideia inicial seria promover a divisão interna do regime político venezuelano. Há um apelo incessante a setores das Forças Armadas dentro da Venezuela. Logicamente que nós podemos supor que, se eles estão fazendo apelos sistemáticos às Forças Armadas, é porque existe um processo, né, bastante extenso de tentativa de corrupção das Forças Armadas venezuelanas pelo imperialismo. Nós já vimos esse filme no golpe de Estado na Turquia. Né? Nós podemos, inclusive, tomar o golpe de Estado na Turquia como sendo uma espécie de modelo para aquilo que o imperialismo está tentando dentro da Venezuela. Na Turquia, né, foi feita a denúncia de que elementos do Pentágono, né, ligados ao Departamento de Estado norte-americano, foram pegos com uma quantidade enorme de dinheiro para corromper generais turcos para derrubar o Erdogan. O golpe começou, na realidade, com a tentativa de assassinato do Erdogan, que fracassou. Né? E isso deu lugar a uma resposta extensa do Erdogan contra os golpistas. Né? No caso da Venezuela, nós temos um panorama bastante parecido. Já houve aí 2 tentativas de assassinato do presidente da República da Venezuela. Né? Uma delas, nós estávamos inclusive discutindo isso ontem, mal foi noticiada pela imprensa local aqui. E ela foi posterior ao ataque contra o governo Maduro dos drones. Então, a gente vê a semelhança, né, entre a tentativa fracassada de golpe na Turquia e o que eles estão tentando fazer na Venezuela. Não é difícil de prever que vai haver novas tentativas, né, de assassinato contra o chefe de Estado venezuelano. Existe a possibilidade de uma rebelião interna. Né? Existe a possibilidade de que essa rebelião interna dê lugar a uma intervenção militar exterior, onde o Brasil poderia ter um papel, quer dizer, há várias possibilidades, mas a situação venezuelana é uma situação de enorme gravidade. Né? O que é que está por detrás, né? Qual é o fundo desses acontecimentos na Venezuela? Ao contrário do que diz a imprensa, a imprensa golpista brasileira e vários outros setores, a última coisa que está em questão na Venezuela é a democracia. O que está em questão é que o chavismo, né, ou seja, os 2 últimos governos venezuelanos, Chávez e Maduro, é um movimento que deu início a toda uma mobilização de caráter continental contra a política neoliberal do imperialismo, uma política de destruição dos países onde ela foi aplicada.
Os norte-americanos, com a ajuda dos democratas venezuelanos, tentaram um golpe militar, que foi impedido pelo povo venezuelano, né? E isso daí levou ao desmantelamento, em grande medida, da ala direita das Forças Armadas venezuelanas. Esses acontecimentos, que se reproduziram em outros países da América Latina, levaram, né, a rebeliões populares em vários países e a subida ao governo de movimentos de caráter nacionalista, uns um pouco mais radicais, outros um pouco mais moderados, mas que de qualquer maneira procuravam levar adiante uma política social, né, contrabalançando os efeitos extremamente destrutivos da política neoliberal, e procuravam colocar algum limite, né, em alguns casos maior, em outros casos menor, à dominação do capital estrangeiro nos seus países. É isso que está em jogo, mais nada, né? Aquelas pessoas que do lado da esquerda, vou mencionar isso aqui porque é uma parte importante dessa discussão, que falam que o problema lá é o governo, má administração, ineficiência administrativa, incompetência do governo, estão simplesmente, né, obscurecendo de maneira intencional o que está acontecendo e ajudando dessa forma a intervenção imperialista. O imperialista quer colocar a Venezuela totalmente sob o seu controle. É isso que está acontecendo. Esse é o fundo da luta que se trava na Venezuela, né? E mais nada. O problema da democracia é um problema, em grande medida, irrelevante. Quer dizer, se nós levamos em consideração isso daí, né, fica muito fácil de entender o que é que está em jogo com a crise venezuelana. A derrota venezuelana, primeiro, significa, de um ponto de vista automático, a vitória do imperialismo. Não é porque jornais golpistas e profundamente antidemocráticos que apoiaram o golpe no Brasil, apoiaram o golpe em vários países da América Latina, falam que o que está em jogo é a democracia, que isso daí tenha qualquer seriedade, né? Também aparece aí o Jair Bolsonaro, né, falando a mesma coisa, que eles estão aí na luta pela democracia, o que é ainda mais ridículo do ponto de vista político, né? O que está em jogo é uma luta entre, né, todo um setor amplo da população latino-americana, né, o imperialismo e a sua política de devastação econômica e os seus agentes contratados dentro de cada país. No caso brasileiro, nós temos uma amostra assim, extraordinária do que está acontecendo, porque uma virtude do Bolsonaro é que ele procura se mostrar o tempo todo, né, fazer propaganda o tempo todo, de que ele é um verdadeiro capacho dos Estados Unidos, né? Em algum momento dessa história aqui, uma outra pessoa se confundiu, achando que as Forças Armadas aí eram nacionalistas, né? A cúpula das Forças Armadas era nacionalista, que o Bolsonaro era nacionalista, mas agora, né, com a evolução dos acontecimentos, fica claro que o que nós temos aqui são os norte-americanos que falam português, que estão no governo brasileiro, que estão aí para assaltar o país, né? E mais nada. E se o assalto ao país necessitar de um estrangulamento intenso dos direitos democráticos da população, eles também já anunciaram o que vão fazer. Então, quer dizer, as coisas ficam claras. A vitória da Venezuela seria uma derrota do governo Bolsonaro e do imperialismo norte-americano e de todo golpista. A derrota da Venezuela, por sua vez, seria uma vitória dos golpistas brasileiros, de todos os golpistas latino-americanos e do imperialismo. Quer dizer, o caráter do que está em jogo, né, de qual é o enfrentamento político, quais são as classes sociais que estão se enfrentando aí, é muito claro,
né? É muito difícil de se confundir nessa altura dos acontecimentos sobre isso daí. Por isso a nossa posição, né, e que deveria ser a posição de todas as organizações do movimento operário brasileiro, dos movimentos sociais, dos setores que se dizem democráticos, deveria ser uma posição de defesa intransigente da Venezuela contra a agressão imperialista e a agressão, né, dos lacaios do imperialismo como Jair Bolsonaro. Né? Isso aí deveria ser uma coisa absolutamente clara. Bom, infelizmente, outra coisa que nós devemos falar também, que é muito importante, é que é preciso lançar aí uma campanha, inclusive com atos públicos, em defesa da Venezuela contra o imperialismo. Essa luta no Brasil em defesa da Venezuela é uma luta contra o governo de extrema-direita brasileiro e contra o imperialismo dentro do Brasil. Nesse momento aqui, em que a crise venezuelana está se intensificando, é um dos principais aspectos da luta contra a extrema-direita e contra o imperialismo, e contra os autores do golpe que foi realizado em 2016. Nós temos que entender que as questões internacionais também fazem parte da luta política interna dentro do Brasil, ou dentro de cada país de um modo geral, né? Por isso a gente tem assinalado sistematicamente o desenvolvimento dos acontecimentos em vários países, e principalmente nos países latino-americanos. A gente precisaria utilizar, né, a defesa da Venezuela como uma alavanca para impulsionar o movimento anti-imperialista e de esquerda no Brasil. É uma coisa fundamental. Bom, diante disso, nós temos um debate que se colocou com essa questão, que também é muito esclarecedor sobre o que está acontecendo na situação política nacional. O PT, né, mandou uma delegação à posse do presidente da Venezuela, no que ele foi atacado pela imprensa golpista, normal, né? A imprensa golpista, inclusive, faz uma campanha no sentido assim de tentar colocar em ridículo as posições de defesa da Venezuela. Por exemplo, estava vendo na Folha hoje, a Folha tem um humorista que não é engraçado, que é esse José Simão, né? Um cidadão meio paradoxal, que você nunca ri das coisas que ele fala. Então ele falava, eu não li a matéria porque eu normalmente não leio mesmo, mas o título da matéria dele, da piada dele era assim, Crazy Hoffman. Quer dizer, o fato de você ir à Venezuela é que você é louco, né? A Gleisi Hoffmann, ela é crazy, ela é doente da cabeça por ir à Venezuela. Apoiar a fraude no Brasil não é louco, é normal. Apoiar o Jair Bolsonaro, que é um louco, também não é louco. Colocar a Damares no ministério, não vamos nem repetir toda a história da goiabeira e tudo mais, também não é louco. Colocar como chanceler, né, esse cidadão aí, discípulo do Olavo de Carvalho, esse daí também não é louco. Louco é você apoiar um governo de esquerda na Venezuela. Vejam bem como é que é a coisa. É uma tentativa, assim, de estabelecer para setores da classe média, inclusive da classe média esquerdista, um padrão de respeitabilidade. Não é que é uma posição política errada, né? É uma posição política de malucos apoiar o Maduro. Maduro não pode ser apoiado de jeito nenhum, né? Você pode, por exemplo, a imprensa aqui pode se calar sobre o que acontece na Arábia Saudita, sobre o que acontece na maioria dos países árabes aliados dos norte-americanos. E olha que acontece muita coisa ali. Pode não falar nada da guerra do Iêmen, né? Um dos maiores massacres, né, que existe no mundo hoje. Pode não falar nada do que o imperialismo provoca na África.
e das ditaduras sangrentas e superviolentas que são apoiadas na África, dos genocídios que são impulsionados pelo imperialismo e tudo mais. Mas o Maduro, que não provocou nenhum genocídio nem nada, só porque ele não é bem aceito pelo Departamento de Estado norte-americano, essa é uma loucura. Então vocês vejam aonde que a coisa chegou, né? Bom, infelizmente, parece que essa tática, né, da burguesia, do governo Jair Bolsonaro, do embaixador maluco, do chanceler maluco e tal, ela surte efeito na esquerda. Primeira coisa que me chama a atenção é que durante toda a semana, a maioria dos blogs e sites dito progressistas falou nada da Venezuela. Não tiveram ânimo de criticar o PT por ter ido, mas também não tiveram ânimo de defender a Venezuela. Né? Essa é a primeira coisa que chama a atenção. O que significa isso? Uma política profundamente, totalmente capituladora diante do governo Jair Bolsonaro. Não do imperialismo em geral, do Bolsonaro. Porque vejam bem vocês, como foi explicado aqui, o principal ator, né, no palco, porque tem os bastidores, nos bastidores não, mas no palco, é o Bolsonaro. Quem está liderando a ofensiva contra a Venezuela é o Bolsonaro. Então, aqui você tem que tomar uma posição. Qual que é a nossa posição em relação à atitude do governo Jair Bolsonaro diante da Venezuela? Governo esse produto da fraude, etc, etc, etc. Primeiro, nós podemos considerar, como fala a imprensa golpista, que o governo Jair Bolsonaro é legítimo e o governo Maduro é ilegítimo? Lógico que não. É uma completa inversão da realidade. O governo Bolsonaro é ilegítimo, é produto de uma fraude, é produto do fato de que o atual ministro da Justiça do Bolsonaro prendeu o principal adversário dele, do qual ele não ia ganhar as eleições, ele Bolsonaro, né? E ele conseguiu chegar no governo com esses métodos escusos, passando por cima da Constituição, com a ajuda do STF e tudo mais. É um governo que não merece legitimidade nenhuma. Quando o PT disse que não ia à posse do Bolsonaro, né, a imprensa golpista, logicamente, ficou extremamente agitada. Né? Ficou agitada por quê? Porque isso aí retira um pouco desse ilusionismo de que é um governo eleito democraticamente, que é isso que a imprensa golpista fala. Você tem que aceitar, o jogo democrático é assim. Um ano ganha um, outro ano ganha outro. Só que precisa lembrar que para você ganhar a eleição, você não pode prender os concorrentes. Né? Então, o jogo democrático está um pouquinho trucado, está um pouquinho fraudado. Né? Bom, diante de toda essa campanha, o pessoal se abstém. Quer dizer, se abstém da luta contra o governo Bolsonaro. Aqui já se mostra uma tendência que é uma tendência profundamente capituladora diante dos ataques que o governo Bolsonaro vai fazer, está fazendo já, contra o povo brasileiro. Porque o que o Bolsonaro está fazendo contra a Venezuela, a serviço dos Estados Unidos, é o que ele vai fazer, tem o mesmo conteúdo daquilo que ele quer fazer no Brasil. Na Venezuela, o que eles querem? Tomar conta do petróleo da Venezuela, né? Dar uma série de maiores privilégios para os capitalistas da Venezuela, implantar uma política neoliberal, quebrar os programas sociais. Eles ficam fazendo a campanha de que os venezuelanos estão morrendo de fome. Se o imperialismo tomar conta do país, aí é que nós vamos ver o país morrer de fome mesmo. Né? Então, quer dizer, esses setores que se omitem diante do problema da Venezuela, eles estão indiretamente, mas quase diretamente, apoiando, fortalecendo e dando sustentação ao governo Bolsonaro. A primeira coisa que a gente deve dizer aqui é isso daí. Bom, infelizmente,
a coisa, logicamente, que não fica só nisso. Alguns setores começam a reproduzir o que produz a máquina de propaganda imperialista. O Maduro é antidemocrático, falam do Congresso da Venezuela, né? Vamos esclarecer uma coisa sobre esse Congresso. Na Venezuela foi chamada uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte foi eleita. A Assembleia Constituinte, né, como deveria ser no caso de qualquer Assembleia Constituinte, ela se declarou soberana. Quer dizer, ela declarou que todo o poder... O que é uma Assembleia Constituinte soberana? Que é o único tipo de Assembleia Constituinte que pode merecer o nome de Assembleia Constituinte. É aquela Assembleia onde todo o poder do Estado está concentrado nela. Né? Isso que é uma Assembleia Constituinte. Ela determina todo o resto da vida política no país. Se ela quiser modificar totalmente o judiciário, ela modifica o judiciário. Se ela quiser modificar o executivo, ela modifica o executivo. Quer dizer, ela detém todo o poder, toda a soberania popular, como órgão de representação popular. Acontece que pela pressão do imperialismo, né, o governo Maduro e o chavismo, de um modo geral, adotou uma política de conciliação e não dissolveu o Congresso que estava eleito. O que é absurdo, porque se você tem a Assembleia Constituinte, o Congresso não tem mais razão de ser. Aí ele ficou aí, né? E agora a política de conciliação está sendo usada contra o chavismo. Quando o Maduro toma posse, essa Assembleia, esse parlamento venezuelano, que já deveria ter sido dissolvido, ele se apresenta como sendo, né, o detentor da representação popular na Venezuela contra o Maduro. Quando, na verdade, isso daí é apenas uma caixa de ressonância do imperialismo. Aí, aqui na imprensa local, brasileira, golpista, safada, corrupta, aparece assim, não, o parlamento foi contra a posse do Maduro. Não tem parlamento. Isso aí ficou aí porque os chavistas, para não enfrentar a opinião pública imperialista, pressão imperialista, deixaram que essa coisa sobrevivesse. Depois falam que, em alguns lugares, né, falam coisas assim como que o Maduro está torturando pessoas, sendo que não há nada disso daí. Esse tipo de declaração, inclusive, apareceu em alguns sites progressistas, né? Quer dizer, o que eles estão dizendo é o seguinte, né? Coisa que uma pessoa falou. Eu vi uma matéria de um dirigente do PSOL, o Maringoni, que analisava os governos que são difíceis de defender. Vamos analisar um pouquinho essa ideia. Então, o Maduro seria um governo difícil de defender. Outro governo difícil de defender, segundo ele, nem daria para defender, já não é difícil, é impossível, é o governo da Nicarágua, onde a campanha é muito grande e onde a campanha imperialista que o governo da Nicarágua está reprimindo o povo nicaragüense. Né? Outro governo que ele falou que ele considerou que era difícil de defender era da Dilma. Então nós temos que considerar aqui o seguinte: qual que é o sentido de você falar que tal e tal outro governo é difícil de defender? Em abstrato, né? Se a gente tivesse assim num programa de calouros e tal, e tivesse um júri, aí vem, sei lá, o Maduro, você pode até, de repente, dar uma nota baixa para ele, porque finalmente é um programa de calouros. Mas quando você tem uma situação onde praticamente o imperialismo norte-americano, com a ajuda de outros governos, com a ajuda do principal país da América Latina, que é o Brasil, estão ameaçando entrar em guerra contra o país, você não tem que ficar julgando, não tem que chamar o jurado lá e falar que nota que você dá para o governo Maduro. Você tem que adotar ou o lado de cá ou o lado de lá.
Não dá para você ficar no meio do conflito, né? É uma posição totalmente absurda. Vejam vocês, o nosso partido, que tem um programa sobre isso e uma longa trajetória política, nós tivemos várias oportunidades de defender governos diante dos quais a nossa simpatia era muito pouca ou nenhuma. Vamos citar um caso. Em 1980, aproximadamente, a ditadura militar argentina, que teria matado, sei lá, perto de 60 mil pessoas na Argentina, desapareceu com 30 mil pessoas, né? A nata da juventude e da intelectualidade argentina matou vários artistas, torturou, criou vários campos de concentração, uma coisa horrenda. Ocupou a ilha, o conjunto de ilhas conhecidos como Ilhas Malvinas, que a Argentina reivindica como parte do território nacional argentino há muito tempo e que está ocupado pela Inglaterra, que não teria nada que fazer aqui na América do Sul, né? Finalmente as ilhas estão aqui do lado. A Inglaterra está lá na Europa, então a Inglaterra deveria cuidar do seu país, não das ilhas aqui em frente da Argentina. E aí começou uma campanha, né? Isso aí na época no Brasil era ditadura e tudo mais. Começou-se uma campanha contra a Argentina falando, ditadura e tudo mais. Tudo bem, era uma ditadura e é uma ditadura, inclusive a pior ditadura que teve na América Latina foi essa. Né? Ganha estourado de todas as outras ditaduras. Mas qual deve ser a nossa posição? Dar uma nota para o governo argentino ou defender o direito da Argentina enquanto país de ter as Ilhas Malvinas porque é parte do território deles? Logicamente que você tem que defender o direito da Argentina. Isso significa que nós temos solidariedade com a tortura, com os assassinatos da ditadura? Não. Só significa que nós defendemos um país, o país todo, porque o governo é uma coisa transitória. Logo depois disso aí, a ditadura caiu, né? Nós defendemos um país oprimido, que é a Argentina, contra um país opressor. Quem está no governo não tem nada a ver com a história. O que tem a ver com a história são os direitos do próprio país. Vamos supor que o governo Maduro fosse realmente uma ditadura, como eles falam, o que é uma falsificação, que nós não devemos aceitar. Mesmo assim, o governo Jair Bolsonaro não tem nada a ver com a Venezuela. Até porque o governo Bolsonaro não está numa política de defender a democracia nem no Brasil, que dirá na Venezuela. E se ele estivesse nessa política, se ele fosse o grande defensor da democracia, ou seja lá o que for, também não tem nada a ver com a Venezuela. A Venezuela é um assunto dos venezuelanos e não do Bolsonaro. Outra coisa também, o povo brasileiro quer se envolver numa política de agressividade militar, de hostilidade militar contra a Venezuela? Não, também não. Bom, um outro caso que inclusive esclarece mais sobre as consequências dessa política foi a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Então, os norte-americanos pintaram todo um quadro que era assim: Saddam Hussein é um ditador cruel, o povo está sofrendo, aquela coisa de filme norte-americano, né? Porque a propaganda da política externa norte-americana é como se fosse um filme, né? Eles contratam lá um cara de Hollywood e o cara monta um cenário. O inimigo deles da hora aparece como um monstro, eles aparecem como pessoas extremamente boas, conseguem convencer uma parte da população norte-americana, que é um verdadeiro milagre, né? De que eles saíram dos Estados Unidos e foram lá na Casa do Chapéu, gastaram $1 bilhão para defender a democracia para aquele pobre coitado iraquiano que estava oprimido pela ditadura. Como que os norte-americanos acreditam nisso? Você precisaria fazer uma pesquisa sociológica, antropológica, para entender a mentalidade do pessoal, né? Será que alguém acredita mesmo
Que a pessoa foi lá para isso? Bom, finalmente ocuparam o Iraque, destruíram totalmente o país, né? Diga-se de passagem que o governo Saddam Hussein, embora fosse mesmo uma ditadura nesse caso, né? O governo não era eleito, nada, era um governo de fato, mas no Oriente Médio também todos os governos são ditadura, né? Ele era o governo que tinha a política social mais avançada do Oriente Médio. Quer dizer, era um governo que tinha promovido um certo nível de conciliação entre as religiões divergentes, né? E tinha uma política social bem avançada, tinha uma política de industrialização do país e tudo mais. Os norte-americanos entraram e falaram: aqui estamos nós, os heróis da democracia, agora não tem nem democracia, nem indústria, nem programa social e nem o país que está se dividindo lá. Isso daí eu acho que é um exemplo suficiente, porque não é o único, é um de muitos, de que a gente não pode acreditar, né, nesse negócio das formas políticas. A Venezuela é uma ditadura, dizem vários setores aí. Bom, precisa saber quem são os outros que estão entrando em conflito, qual é a natureza do conflito. A natureza do conflito não é ditadura versus democracia, porque se for assim também, os Estados Unidos também é uma ditadura. Então todo mundo é uma ditadura. A natureza do conflito é uma burguesia que leva adiante uma política de rapina e um país que também tem uma burguesia, mas muito mais fraca do que o outro país, que é oprimido, que tem as garras do outro país no seu pescoço. De que lado que nós temos que ficar? Nós que defendemos a classe operária internacional. Do lado do país oprimido. Ah, mas o país oprimido, a Venezuela, o governo Maduro, não é um governo da classe operária. Não importa. É um direito que nós reconhecemos do país de lutar contra o imperialismo, contra os opressores. Ah, mas o Maduro também é opressor. Mas se o Maduro for opressor, né, ele é um opressor muito mais insignificante do que os norte-americanos. Tá? E finalmente tem o problema da luta política em curso, onde nós estamos aqui na luta contra o governo Bolsonaro. Não vamos apoiar o governo Bolsonaro para ele fazer o serviço sujo dos norte-americanos na Venezuela, que é uma coisa totalmente absurda. Então, quer dizer, a ideia do cidadão de que você tem que se colocar contra um determinado governo, porque o governo não tem mérito, não teve nota suficiente para ser defendido, não tem aquela perfeição, aquela pureza, né, para ser defendido do imperialismo, é uma ideia absurda. Não tem pé nem cabeça. É uma ideia moral, né? E é uma ideia moral que não se encaixa na realidade, porque onde é que esse critério vai vigorar? Por exemplo, o governo Macron está lá reprimindo brutalmente a população. Vamos invadir também a França? Por que não invade a França? Ninguém está querendo invadir a França. Por que a Venezuela tem que ser invadida e a França não? É tudo uma coisa que não tem pé nem cabeça. É uma política totalmente absurda. Bom, pior do que isso, logicamente, né, da tese dos governos indefensáveis, nós temos a esquerda tradicionalmente golpista, né? Por exemplo, PSTU e outros grupos da mesma árvore, né? Que o pessoal diz que é trotskista, mas que a gente deveria esclarecer que a doutrina do PSTU e desses grupos vem de uma outra pessoa, de um argentino chamado Nahuel Moreno. Por isso que eles são conhecidos como morenistas, né? Não é a mesma coisa que trotskista. Eles dizem, logicamente, que são trotskistas, mas é uma outra afirmação absurda. Esses aí estão totalmente contra o governo Maduro. Para eles, o fato de que o Bolsonaro está tentando derrubar o Maduro, de que o
os norte-americanos estão tentando derrubar o Maduro, de que o imperialismo europeu quer derrubar o Maduro para roubar o país, porque isso é uma coisa muito óbvia, não tem importância. Para eles, em primeiro lugar, vale, né, o que eles acham que o governo Maduro tem de ruim. Mas se é um problema de governo ruim, não é o caso de derrubar outros governos mais piores do que o Maduro, no caso, mesmo utilizando o critério que eles usam para definir o governo Maduro. Por exemplo, a gente poderia centrar fogo nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itália. A Itália tem inclusive um governo da extrema-direita fascista. Uma coisa que é curiosa é o seguinte, que eles querem derrubar o governo Maduro, mas no Brasil, eles não levantam a palavra de ordem fora Bolsonaro. Então não tem um ditado popular que fala o bom exemplo começa em casa? Então eu acho que primeiro eles deviam combater o Jair Bolsonaro, que é um fascista, para depois se preocupar com a horta do vizinho, não é? Deixa lá o Maduro. O Maduro não é fascista. E vem aqui, vamos fazer campanha para derrubar o Bolsonaro primeiro. Mas a hora que você vai discutir por que eles não querem derrubar o Bolsonaro, aí vem toda uma conversa, que ele foi eleito e tal. Que é tudo muito estranho. Vocês vão de convir que, se você pegar os argumentos, não faz sentido nenhum, não tem pé nem cabeça. Né? Bom, aí nós temos, como parte dessa esquerda tradicionalmente golpista, nós temos a declaração da Luciana Genro. Luciana Genro já é, digamos assim, uma espécie de musa do golpismo esquerdista brasileiro, né? Aí ela veio com a seguinte tirada, que o fato da Gleisi ir lá é um desserviço para a esquerda, né? É um desserviço por quê? Porque pega mal. Você vai apoiar o Maduro? Maduro é um personagem mal visto internacionalmente. Mal visto por quem? Pelos países imperialistas. Pela imprensa golpista brasileira, pelo Bolsonaro. Então, pega mal, é um desserviço para a esquerda. E aí falou que a Gleisi Hoffmann, por ter ido lá na Venezuela, é uma esquerda mofada. Quer dizer, velha. Nós precisamos, o tema é, nós precisamos de uma nova esquerda. Agora, uma coisa é certa, se a gente precisa ou não de nova esquerda, não sei, mas o fato é que se a nova esquerda for uma esquerda que se coloca do lado do Jair Bolsonaro, nada feito. Que é o caso da nova esquerda que ela propõe. Então ela se apresenta aí como a musa do rejuvenescimento da esquerda, embora ela não seja também tão jovem assim, né? Bom, na sequência, piorando a coisa e mostrando uma coisa importante que nós vamos tratar em separado, apareceu o pai da Luciana Genro, mera coincidência que eles façam declarações quase no mesmo dia com o mesmo teor, né? Onde ele diz tudo isso que a Luciana Genro falou, que é um desserviço, que tal, que suja a imagem do PT, que precisa reconstruir o PT, mas ele fala uma coisinha a mais, ele abre mais o jogo. Ele fala que o governo Maduro é igual ao governo Bolsonaro. Porque Maduro é uma ditadura. Inclusive ele montou um esqueminha bem, né? Dá até para convencer algumas pessoas que estejam com muita vontade de serem convencidos. Os dois são uma ditadura. Os dois introduziram a militarização da política. Porque na Venezuela, as Forças Armadas venezuelanas, que é um caso raro na história latino-americana, se deslocaram para a esquerda, elas têm um papel importante na situação política. Então, militar de esquerda, Jair Bolsonaro, é tudo a mesma coisa, não é? O Maduro é contra o imperialismo norte-americano. O Bolsonaro só falta, né, lamber a sola do sapato do Trump. Mas é a mesma coisa. Você vê a manipulação,
de determinadas aparências políticas totalmente aleatórias, na realidade é o oposto. O governo da Venezuela é um governo nacionalista e o governo brasileiro é um governo totalmente pró-imperialista. Esse é o verdadeiro conteúdo dos dois governos. Se os dois se vestirem de azul, é uma coisa totalmente irrelevante. Se o corte de cabelo do Maduro for igual ao do Bolsonaro, também não tem importância. O que tem importância é o conteúdo social, né, dos dois fenômenos políticos que ele procura ocultar. Agora, uma perguntinha, né? Se você procura ocultar o conteúdo social de dois fenômenos, um sendo nacionalista e outro sendo profundamente pró-imperialista, entreguista, vendilhão da pátria, etc. e tal, quem é que você está ocultando realmente? Você está ocultando a direita. Quer dizer, ele está ocultando o verdadeiro caráter do governo Bolsonaro. Ele está diminuindo, né? Se você fala que o Bolsonaro é igual ao Maduro, sabendo que o Maduro tem uma simpatia de muitos setores esquerdistas, que tem programas sociais, etc. e tal, o que é isso daí? É um elogio ao Bolsonaro. Né? A comparação é um elogio ao Bolsonaro. Sem falar que é uma podridão política total, isso aí não pode deixar de ser dito. Né? A gente tem, em geral, sido bem comedido na crítica da esquerda e tal, mas isso daqui é puro mau caratismo político. Né? Não tem nada a ver, né? A comparação com o Jair Bolsonaro é uma comparação de uma pessoa totalmente sem escrúpulos, sem caráter, sem nada. Né? O que é natural, porque aqui não há uma grande novidade, porque o Tarso Genro já é um admirador da Lava Jato. É o homem que se propõe a reconstruir o PT, porque, segundo ele, o PT ficou com a imagem manchada pela corrupção. A direita fez uma campanha contra o PT por corrupção. Então, o natural, né, é você olhar lá, chamar um consultor da direita e falar o que você quer que eu mude para ficar do seu agrado. Aí o cara fala, ó, tira o Lula, que é muito esquisito, né? Só tem 9 dedos e tal, não sei o quê, tira ele. Tira aquele outro, Zé Dirceu, cara muito chato, papapá, coloca o Zé Eduardo Cardoso, o Haddad, né? Só professores universitários, esse pessoal que não briga com ninguém, que tem boas relações com o PSDB, papapá. É isso. Né? No final das contas, fica claro aqui que a chamada reconstrução do PT é uma reconstrução do PT para se adaptar aos novos tempos. Quer dizer, um novo partido para os novos tempos. Quais são os novos tempos? Os novos tempos são a nova era da direita com o Bolsonaro. Quer dizer, o que o Tarso Genro, que é o chefe, é o comandante da ala direita do PT está falando, é que nós precisamos, né, o PT precisa ser um partido adaptado, né, precisa ser reformulado para ser adaptado às novas condições bolsonaristas, um partido aceitável, né, para o bolsonarismo. Se a gente considerar que o Bolsonaro é uma enorme ameaça política, nós temos aí uma política de conciliação com a virtual ditadura que existe no Brasil e com o ataque que está sendo levado adiante contra a população. No fundo de tudo isso, tudo que a gente falou aqui, de todos esses setores, nós temos um fenômeno que a gente precisa deixar bem claro, que é o seguinte, que é um fenômeno que sempre aparece quando nós temos essas crises e a extrema-direita começa a levantar a cabeça. É o problema dos craqueiros eleitorais. Né? Aí você vê que a pessoa ela não consegue se situar diante da situação política, ela é que nem um craqueiro, ela precisa da droga.
Né? Se tiver que roubar o bujão de gás do vizinho, rouba o bujão de gás do vizinho, vende e compra crack. Não tem outra realidade a não ser o crack. E o crack desse pessoal, desse setor da esquerda pequena burguesa, é a eleição. Eles são profissionais da eleição. Na verdade, né, o que acontece é que eles são aquilo que se chama de alpinistas sociais. Através das eleições, eles querem subir, né, na escala social. Então, quanto mais a situação indica que a eleição não decide nada, mais craqueiro a pessoa fica, porque é o mesmo caso do craqueiro. O craqueiro, quanto menos crack ele tiver, mais craqueiro ele é, mais doido, e mais ele corre atrás do crack, né? É um viciado eleitoral total. A reconstrução do PT, na verdade, é o seguinte, é você ter um partido que possa concorrer às eleições, né, e no sonho desse cidadão aqui, ele não seria acusado de corrupto, ele não seria acusado de ser radical, ele não seria acusado de nada. O que ele não considera, ou talvez ele considere, porque isso aqui é uma política que tem uma dose de perfídia muito grande, mas ele procura ignorar, é que para a esquerda, para a direita, tanto faz como tanto fez. Até o PSDB levou tinta da extrema-direita no último período. Então, por o PT ficar assim, bonitinho e gostosinho para a direita, vocês imaginem como é que teria que ser né, a musculação, a modelagem aí do corpo, né? Vai ter que ser uma coisa muito fora do comum. Isso significa também que é uma política inviável, né? O tempo para essa política já passou. Não adianta querer. Eles querem, na verdade, construir um novo PSDB, achando assim o Bolsonaro vai passar. Depois volta. Não vai voltar o PT, vai voltar um partido direitista, mas com uma aparência menos direitista, que seria o PSDB, que é ultradireitista. Só que isso daí é meio que uma utopia. Não só o país, como toda a situação política internacional, está se deslocando à direita. Né? Não há nenhum sinal de que nós estamos diante de uma reciclagem. A tendência, você vê, a cegueira desses setores pequeno-burgueses no Brasil. Na ONU, quando foi feita a comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, não sei se foi o secretário-geral da ONU, foi o chefe de Estado importante lá, não me lembro agora, fez a seguinte e sintomática declaração. Desde que a Carta dos Direitos Humanos foi escrita, no final da Segunda Guerra Mundial, esse é o pior momento para os direitos humanos no mundo todo. Por quê? Porque nós temos um ascenso da direita e a direita explicitamente fala que tem que suprimir uma série de liberdades democráticas, né? Os países imperialistas, de um modo geral, já suprimiram muitas liberdades democráticas. A lei patriótica nos Estados Unidos, né? A semi-legalização da tortura nos Estados Unidos, a legalização efetiva da tortura em Israel, por exemplo, e assim por diante. A repressão é cada vez maior e tudo mais. Nesse quadro, em que o regime dito representativo, o regime parlamentar, o regime que seria teoricamente seria baseado no direito, está se decompondo numa velocidade extremamente acelerada, o cidadão quer se adaptar para uma nova fase eleitoral, onde ele vai ser o novo PSDB. É uma política totalmente cega, né? Ele acredita ainda, logicamente, ou ele dá a entender, quer que as pessoas acreditem, que se o PT tivesse se comportado melhor, nada disso teria acontecido. Quando não tem nada a ver, porque a gente vê o mesmo cenário político se reproduzindo em todos os países da América Latina
e nós vemos a extrema-direita crescendo em toda a Europa, no mundo todo. Então, quer dizer, é uma política sem nenhum fundamento. Bom, essa declaração do Tarso Genro e da Luciana Genro, né, que atacou a Gleisi Hoffmann, é uma declaração que expressa muito bem a intensidade da luta política que existe dentro do PT. De um lado você tem as pessoas que estão sendo perseguidas, né? No caso do Lula, que está na cadeia, tem as pessoas que fazem parte do bloco que quer lutar contra essa perseguição, independentemente da maior ou menor eficiência dessa luta, caso da Gleisi Hoffmann, né? E você tem as pessoas que querem liquidar essa ala, esquecer o caso do Lula, né? Você vê que dentro do PSOL, o Marcelo Freixo, ele já declarou que a questão da liberdade do Lula não unifica a esquerda. Quer dizer, traduzido, não vai defender. O Lula tem que continuar preso. De vez em quando a gente fala alguma coisa para enganar o público, que a gente é a favor da liberdade dele, mas o que a gente quer mesmo é que ele continue preso. Então, a luta está se intensificando. Para atacar a Gleisi Hoffmann quando ela vai na Venezuela, é um sinal de crescimento da intensidade da luta interna no PT. Por que tanto a Luciana Genro, pai e filha, atacaram justamente esse ponto? Porque esse ponto, ele não é impopular, por exemplo, com a militância do PT. Mas ele é impopular com a imprensa capitalista e golpista. Quer dizer, é uma encenação para a imprensa bolsonarista. E a imprensa bolsonarista deu destaque a todas essas declarações mesmo. A imprensa tem um programa claro para o PT, que é o programa do Tarso Genro. Esqueça o Lula, vamos deixar esse negócio aí, vamos construir um partido bem comportadinho, né, com um modelito moderno para novos tempos e tal. E aí a gente esquece, acaba a polarização política no país, que é muito prejudicial. O PT deveria ter ido à posse do Bolsonaro, diz a imprensa. Essas pessoas dizem a mesma coisa, que o PT deveria ter ido à posse do Bolsonaro. O Haddad desejou boa sorte ao Bolsonaro, quer dizer, se delineiam dentro do PT claramente duas alas. Uma ala que é a favor, né, de chegar a um entendimento com o bolsonarismo, e uma outra ala que resiste a essa política. Essa outra ala percebe que uma esquerda com um mínimo de independência não vai sobreviver se não lutar contra o bolsonarismo. E a outra ala não quer lutar contra o bolsonarismo. Quer aceitar o fato consumado, já está aí, né? Eles já falaram em virar a página do golpe. Agora, provavelmente, aí eles não falaram isso abertamente, mas a ideia é virar a página também da eleição fraudulenta do Bolsonaro e falar que está tudo normal, que o mundo é assim que a gente tem que fazer. Se essa ala predominar, né, e essa ala ela é poderosa, né, ela não tem maioria no PT do ponto de vista do eleitorado do PT, das bases do PT, das pessoas que apoiam o PT, militantes, etc. e tal. Mas ela é forte do ponto de vista do aparelho, né? A maior parte dos governos estaduais apoia essa política de conciliação com o Bolsonaro. A gente viu as várias declarações do governo da Bahia, né? Tem o governador do Ceará, que na verdade é do PT, mas é do Ciro Gomes, que também apoia essa política. Então, nós temos aí um setor importante. Nós temos parlamentares, alguns parlamentares também criticaram a Gleisi, né? Quem que são esses parlamentares? Aqueles parlamentares que todos aqueles que estiveram nos atos contra o impeachment e em defesa do Lula, nunca viram esses parlamentares nesses atos.
Esses aí é que são a favor dessa transformação para a criação, para a reconstrução, como diz o Tarso Genro, do PT. Né? Então, o que nós vemos aí é toda uma política de luta, que é uma luta dentro do PT, mas como nós já assinalamos aqui mais de uma vez, embora nós, PCO, não façamos parte do PT, essa luta que se desenvolve dentro do PT, um partido dessas dimensões, ela é de interesse para todos os setores do movimento operário, do movimento popular, do movimento democrático, etc. É de fundamental importância. O que seria necessário nesse momento não é se adaptar ao bolsonarismo, logicamente, que é uma política criminosa e uma política que vai levar a uma derrota catastrófica do povo brasileiro nas mãos da extrema-direita, porque os mesmos que falaram que a vitória eleitoral do Bolsonaro era o apocalipse agora estão querendo chegar num acordo com ele. Só que ele não era, a vitória eleitoral do Bolsonaro não era o apocalipse, mas o Bolsonaro é uma grande ameaça e precisa ser combatido. Né? Na eleição era uma utopia o que o pessoal propunha, para não dizer que era propriamente uma enganação total de muita gente. O que seria preciso agora é montar um contra-ataque, né, em oposição ao plano de guerra do Bolsonaro contra a população. Né, levantar um programa de reivindicações, por exemplo, para mobilizar a classe operária, levantar a reivindicação de diminuição da jornada de trabalho para combater o desemprego, de 35 horas semanais, levantar um amplo movimento contra a reforma da Previdência. Ao que tudo indica, né, o governo está indo para uma liquidação total da Previdência, vai transformar isso num negócio capitalista, né, e muita gente não sabe, mas esse negócio capitalista em vários países, ele funciona assim, você tem um plano de capitalização, aí o banco ou o intermediário no qual você fez o plano de capitalização e tem as suas economias de mais de 20 anos, ele vai à falência. E aí você vai reclamar para o bispo. Se você for falar com o Paulo Guedes, que é o autor da proposta, ele fala, o que eu posso fazer? Faliu. Quer dizer, o pessoal vai ficar com o mico. E a falência também é uma maneira de expropriar os pensionistas, aí no caso. É uma proposta, é um ataque total, integral, absoluto à Previdência. Tem que haver uma campanha. A luta contra as privatizações e assim por diante. Né? Isso sem falar nos problemas da defesa da liberdade democrática. Por exemplo, essa semana aqui já apareceu nos jornais que está em marcha toda uma campanha para vincular, para levantar um escândalo nos planos de previdência, né, e vincular os sindicatos aos planos de previdência. Quer dizer, por essa via vem um ataque em regra da extrema-direita contra as organizações operárias. Aí vão aparecer esses sábios que vão falar, não, mas nós precisamos ver, será que o sindicato é nota 10, 8, 7, 5, 4, né? Você precisaria ter um júri para julgar cada sindicato. Não, precisa mobilizar os trabalhadores para defender todos os sindicatos contra a extrema-direita. Né? Tem que colocar o panorama da luta política de uma maneira mais simples. Né? Os trabalhadores e suas organizações de um lado e a extrema-direita do outro lado. Então, isso daí é importante, né? A questão central da liberdade para Lula, né? A gente viu em que pé que a coisa está no Réveillon. Foi uma atividade excelente, mas uma boa parte do PT não mobilizou nada para essa atividade que é uma atividade decisiva. Né? Fortalecer e ampliar os comitês de luta e
Da nossa parte, nós temos a realização em março da Conferência Nacional Aberta dos Comitês, onde nós temos que levantar a discussão de todo um plano nesse sentido, de organizar essa luta. Bom, para encerrar, só um comentáriozinho, né? Eu, durante um longo período aí, eu ouvi um monte de abobrinhas, de gente falando que o nosso destino estava na mão do general Vilas Boas, que ele era nacionalista, que ele era a garantia da democracia contra os militares de extrema direita, golpistas, etc. e tal. Bom, ele saiu do comando, entrou um outro general lá, e onde é que foi parar o general Vilas Boas, que está com o pé na cova? Assessor especial do GSI do Bolsonaro. Quer dizer, agora faz parte do governo Bolsonaro. Quer dizer, moral da história, o pessoal vive de ilusão. O combustível que move um monte de gente para frente é, primeiro, um completo desconhecimento de causa e uma extraordinária ilusão. General Vilas Boas revelou-se no final das... Já estava claro, lógico, mas agora é oficial. É bolsonarista. Bom, companheiros, vamos abrir agora para as perguntas. Eu queria, antes de começar as perguntas, reforçar para que você se inscreva no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos. Compartilhe com os amigos, curta o programa, compartilhe o programa também da análise política da semana, para fortalecer a nossa imprensa. Contribua também na nossa vaquinha, que está na descrição do vídeo, ou com uma assinatura solidária da Causa Operária TV. Antes de passar para a primeira pergunta e também para os superchats, eu queria divulgar aqui, a pedido dos companheiros do PCO da Bahia, que o recém-inaugurado Centro Cultural Benjamin Perret, lá em Salvador, que se localiza na Rua Carlos Gomes, número 901, lá no centro, perto do Posto BR, realiza atividades todas as sextas-feiras. Então, se você for de Salvador, das redondezas, participe das atividades no Centro Cultural Benjamin Perret e sede do PCO lá na Bahia, lá em Salvador, na Rua Carlos Gomes. Fica o convite todas as sextas. Bom, vamos lá para a primeira pergunta. E ainda antes disso, lembrar também o seguinte, que as atividades são todas as sextas, mas essas 2 semanas todos estarão aqui na Universidade de Férias, que eu aproveito e reforço o convite também para que vocês participem da Universidade de Férias, que vai ser aqui na Grande São Paulo. Ainda dá tempo de participar e presencialmente e de contribuir com uma inscrição online para poder ter acesso a todos os materiais da Universidade de Férias e, além disso, contribuir com a estrutura do curso. Você pode se inscrever no site www.pco.org.br/universidade. Esse site serve tanto para você se inscrever, como também para pegar informações sobre a participação na Universidade de Férias e outras informações que você precise. Então, www.pco.org.br/universidade. Bom, vamos lá para a primeira pergunta. Eu queria agradecer já o superchat do Fábio Dantas, que diz: PCO me representa, Lula livre, da Silvana Dias Coelho, e a primeira pergunta aqui da Alícia Amiga, que também contribuiu com o superchat. Ela pergunta o seguinte: o que você acha do tal Eduardo Moreira, ex-banqueiro que virou progressista, mas que, na verdade, está sugando tráfego da esquerda para que trouxas comprem seus cursos de R$ 47,00 até R$ 397,00? Até o 247 caiu no conto, ela disse. Eduardo Moreira. Eu não vi nada desse cidadão. Vou dar uma olhada para ver do que se trata. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Próximo superchat. Plínio Aquino Júnior. Ele só diz: eu não pergunto nada, colaboro. Pode perguntar também. Mas colaborar é importante. Marcos Aristides.
Ele faz o seguinte comentário: tem gente na classe média baixa fazendo WhatsApp defendendo guerra Brasil-Venezuela, como uma prestação de serviço pelo qual os Estados Unidos nos pagariam uma fortuna. Eita, vai ser difícil debater. Vai esperando. Espera sentado, viu? Sentado na sombra. Quando um país como o Brasil entra em guerra em nome de um país como os Estados Unidos, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, você fica na famosa situação de bucha de canhão. Você lá vai morrer pelo interesse dos outros. Precisa ser muito, mas muito trouxa para fazer um negócio desse. Agradecer aqui o superchat também da Adonise Meirelles, do René da Silva Bastos. Tem uma pergunta aqui. Só uma coisa, a gente deveria pegar o nome de todas as pessoas que estão falando que tem que fazer a guerra. Se começar uma guerra, tem que colocar eles na linha de frente lá, para ver se eles gostam do que vai acontecer. Pergunta: como você vem avaliando as últimas posições das centrais sindicais no sentido de buscarem diálogo com o Bozo? É uma besteira. É uma política totalmente sem pé nem cabeça. Vai dar resultado nenhum. O que as centrais sindicais não sei, porque a gente tem que explicar que esse termo centrais sindicais, isso daí é um mito. Primeiro, não tem centrais sindicais. O que tem aí é a CUT. E tem um monte de organizações que nunca fizeram nada na vida, desde a sua existência até hoje, a não ser contra os trabalhadores. A começar pela organização dirigida pelo famoso Paulinho da Força, a Força Sindical, que é uma máfia e que atua abertamente em favor dos capitalistas, como a gente viu no impeachment, e não faz nada pelos trabalhadores. Então, na realidade, o que a gente deveria perguntar é: o que a CUT vai fazer? Porque o resto ou é muito pequenininho, né, ou não faz nada, ou, em geral, as duas coisas, né? Alguns são grandes e não fazem nada, outros são pequenos e não fazem nada também. Não fazem nada também. O problema é a CUT. Rui, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar, existem várias organizações que se declaram morenistas, né, como você mesmo citou. O CST, o MES, várias que estão dentro do PSOL, enfim. Mas o que consiste esse tal do morenismo, essa tendência do morenismo? Porque, ao que me parece, ela tem levado assim, a posturas extremamente equivocadas, né? E o que consiste isso? Qual que é a lógica disso, a essência disso? Obrigado. São bem mais o número de organizações aí que surgiram do morenismo é bem grande, viu? Não vou fazer a lista aqui, mas tá cheio. O que acontece é o seguinte, né? O trotskismo a Quarta Internacional foram criados como um partido revolucionário, como um programa revolucionário e tudo. Mas num dado momento, depois da morte do Trotsky e tal, diante das dificuldades apresentadas, essa organização acabou caindo aí sob o controle de elementos centristas, ou seja, não revolucionários. Então, quando a gente olha para as organizações trotskistas que existem no mundo inteiro, né, nós temos que lembrar que a maior parte delas, ou a quase totalidade delas, são organizações centristas. A organização centrista, o que é, por definição, de um ponto de vista geral? É uma organização com uma grande dose às vezes não, mas em geral com uma grande dose de revolucionarismo em palavras, mas que do ponto de vista da sua atividade prática, né, se inclina para uma política oportunista, de conciliação e tudo mais. As organizações centristas também, o centrismo, muitas vezes, ele expressa o deslocamento da organização da classe operária para a pequena burguesia.
né? Então, eu diria o seguinte, que são organizações pequeno-burguesas e são organizações centristas, não tem um programa definido. Daí essas oscilações também violentas, né? Por exemplo, o PSTU teve um tempão na CUT e apoiava todas as coisas direitistas da CUT. Quando o PT chegou no governo, eles deram uma guinada de 180 graus. Já tinham dado outras antes. Em relação ao PT, eles foram para a esquerda, foram para a direita, foram para a esquerda de novo. Mas nunca elas têm uma posição coerente, né, e uma posição claramente definida por um programa revolucionário. Essas organizações são todas assim. Como organizações pequeno-burguesas, isso aqui é um dado importante, elas acham o seguinte, que o fundamental da atividade delas é a competição com outras organizações de esquerda, principalmente as muito grandes, tipo o PT. Eles têm a ideia de que você vai ocupar o espaço daquela organização se você entrar numa competição, que para eles aparece como sendo uma luta de princípios ideológica contra aquela organização. Mas a gente pode facilmente verificar que não se trata disso nesse caso do golpe, né? Jamais uma organização que estivesse defendendo o interesse dos trabalhadores poderia colocar a competição com o PT acima da luta contra a direita no golpe de Estado. Jamais. Quer dizer, eles perderam totalmente o rumo político. Não é que eles perderam agora, né? Isso aí já é uma coisa antiga. O morenismo é um centrismo assim bem consolidado, né? Uma coisa que a gente chamaria, que a gente denominaria no vocabulário marxista de centrismo de direita, apesar da formulação ser ultra-esquerdista, né? De direita porque ele é um centrismo que já tem uma tradição, uma metodologia, ele não vai mudar. Ele é um centrismo muito arraigado, muito consolidado como centrismo. Porque você tem organizações centristas que são apenas produto da inexperiência, então elas ficam naquela indefinição, porque não tem uma compreensão do programa revolucionário, uma coisa que poderia ser corrigida, o centrismo de uma como é que se diz? De pouco desenvolvimento. Em geral, esse centrismo aparece aí na forma de ultra-esquerdismo, né? Organizações novas têm tendências sectárias muito fortes. Uma coisa engraçada é que o PSTU passou anos falando que o PC era sectário, né? E agora eles não sabem o que falar. Agora eles falam que nós estamos comprados pelo PT. Eles passaram da crítica pseudopolítica para a crítica policialesca, né? Acompanhando a direita, né? Porque para a direita está todo mundo comprado, né? Menos eles que estão de fato comprados. A minha pergunta é no sentido de que existe a crise política na Venezuela, que inclusive agora eles não estão aceitando mais o regime, criar um governo paralelo, quer dizer, o discurso deles é que eles querem um governo, um Estado paralelo, né? E historicamente a gente vê o conceito de guerra econômica, inclusive que a Venezuela trabalha bastante, né? E sobre esse conceito você vê a questão da estocagem, das mercadorias, que se desenvolve na forma de hiperinflação, que tem a ver em relação ao problema do câmbio negro, né? Que o dólar ele compra muito mais o bolívar do que o mercado oficial. Eu queria que você falasse um pouco sobre a guerra econômica como elemento de desestabilização do próprio governo Maduro, quer dizer, porque isso é o que a imprensa bate com muita força, porque ela vira assim e fala, mas a inflação, não sei quantos %, né? Mas tá faltando alimento, quer dizer, então falasse um pouco dessa questão da guerra econômica, é só isso. A guerra econômica na Venezuela é uma realidade, né? É fato, a imprensa golpista aqui, inclusive a esquerda oculta isso daí, tem até um embargo econômico contra a Venezuela. A sabotagem econômica dos capitalistas venezuelanos é muito grande também. Não há muito o que falar, né? É uma política de desestabilização do imperialismo,
para criar o caos e, no meio do caos, voltar uma parte da população contra o governo, essa coisa toda. É a mesma coisa que eles fizeram no Chile, na época do golpe do Salvador Allende, que é um exemplo meio clássico. A grande debilidade do chavismo diante da sabotagem econômica é que ele não quer confiscar a burguesia venezuelana. Então ele acaba ficando, numa certa medida, refém dessas manobras econômicas, né? A solução contra a guerra econômica, uma solução para se fortalecer interiormente, é você, vendo que a burguesia está estocando materiais, especulando, etc. e tal, confiscar as empresas. É isso que teria que fazer, né? Bom, deixa eu agradecer mais os superchats aqui. Para aqui postar só tem do Face, muito obrigado. Alexandre Borsato Caruso, também. E tem uma pergunta aqui que é a seguinte, Rui. Comente, por favor, a série Trotsky da Netflix. Muita gente está querendo saber. Bom, eu não assisti a série toda, né? Não sei se eu vou ter paciência de assistir a série toda. Assisti o primeiro episódio da série, né? É uma série espantosa. Poucas vezes na minha vida eu vi coisa tão espantosa como essa. Primeiro que o Trotsky não é o Trotsky. Tem nenhuma semelhança com o personagem histórico. Ele é muito mais parecido com o Mussolini. Se cortasse aquela barbicha do ator e deixasse ele careca lá, ele era Mussolini. A filosofia dele é uma filosofia mussoliniana do Trotsky da série, né? Aquela coisa assim de que a multidão é feminina e tal, é uma coisa tipicamente mussoliniana. Bom, os acontecimentos históricos também são todos adaptados para servir uma política de uma campanha assim muito, eu não diria pesada, eu diria muito escatológica de difamação do Trotsky, né? Porque nem o stalinismo da época boa do stalinismo, a difamação era nesse nível aí. Tem momentos que o negócio parece uma comédia, né? Por exemplo, o momento que o Lenin ameaça de matar o Trotsky, jogar ele do alto do telhado e tal, eu olhei e falei, nossa, daqui a pouco vai aparecer aqui o sei lá o quê, que é uma coisa totalmente inverossímil. E também tem coisas assim que você olha e fala assim, nossa, de onde que o cidadão tirou isso daí? O assassino do Trotsky, Ramon Mercader, no primeiro episódio, é o melhor amigo do Trotsky, confidente dele. E aí o debate é assim, o Ramon Mercader, ele é stalinista, né, que ele era mesmo stalinista, e ele e o Trotsky ficam numa discussão sobre o stalinismo e o trotskismo, uma coisa assim totalmente fora da realidade. O Trotsky, que vivia numa fortaleza lá cercado de guardas e tal, ele anda pela cidade lá de Coyoacán, né? Chega a cair na rua, faz empanada num restaurante. É além de grotesco essa série aí. Sinceramente, não dá nem para levar a sério. É abaixo da crítica o negócio. É muito louco. Muito louco mesmo. Não tem nada. Se alguém quer saber alguma coisa de verdade da vida do Trotsky, a série não é o caminho, né? Boa tarde, Rui. Nós vimos nas eleições do Brasil, a ONU exigia a presença do Lula, né, nas eleições. Quer dizer, fez uma exigência, mas foi
considerado como observação, o STF ignorou essa posição, jogou no lixo, né, para nós. E eu li artigos sobre as eleições na Venezuela, em que o Maduro abriu para observadores internacionais, né? Estavam lá 200 pessoas internacionais. Mas também isso não é levado em conta, né? Quer dizer, de todas essas organizações internacionais que poderiam validar, né, e cuidar mais dos países oprimidos, né? O que se pode esperar dessas organizações do internacional, né? Não é para esperar nada, né? Por exemplo, quando a Comissão de Direitos Humanos da ONU tirou a resolução sobre o Lula, a gente falou, numa certa medida é uma manobra, né? Porque organizações como a ONU têm que dar uma no cravo e outra na ferradura. A função fundamental delas é acobertar essas operações malignas do imperialismo. E a gente vê como é que funcionou. Eles tiraram a declaração, a imprensa brasileira golpista, né, que canta todo mundo com a mesma melodia, mesmo tom, desprezou aquilo lá que estava sendo dito e ficou tudo por isso mesmo. Agora, dependendo da situação com o Maduro aí, eles podem ter uma atitude mais prática, mais efetiva. Acho que a gente deve ter sempre presente que a ONU é uma organização imperialista, né? Ela só não é mais agressiva porque também a unidade entre os países imperialistas é uma unidade relativa, né? Diante de muitas questões. Mas eu acho que não tem. Esse negócio do Maduro, a imprensa fala o que quer aqui, não tem contestação. E tem ainda uma política de intimidação. Você vê, a Gleisi foi lá, a política de intimidação é evidente, e inclusive gente do PT falando. Eles querem ser. Esse pessoal da ala direita do PT, eles querem ser paparicados pela burguesia bolsonarista, né? Boa tarde, Rui. Essa semana teve ato, né, contra o aumento da passagem no centro de São Paulo. E foi um ato pequeno, mas foi expressivo. Salvo engano, acho que o MPL estimou em 15 mil pessoas, que é um exagero, chamando para a realidade, assim, 3 mil pessoas no máximo. Muita polícia, muito ninja, né? Que é aqueles PM de balaclava, sem identificação. E os setores que a gente já falou aqui não lutam contra o golpe, né? PSTU, MRT, o próprio MPL. Eu queria saber a posição do PCO, se a militância deve participar desses atos, a esquerda deve participar desses atos, e se é viável para a luta contra o golpe marchar, mesmo que em pautas comuns, né, como esse abuso aí do aumento, junto com esses setores. Tem uma pergunta da internet, que rapidinho que fala: o protesto contra o aumento da tarifa em São Paulo foi de tiozinho? A tendência desse pessoal é fazer protesto de tiozinho. A gente lembra em 2013 que o MPL, o PSTU, eles ficavam de cabelo em pé com os Black Bloc, o pessoal que enfrentava a polícia, né? Eles queriam apanhar sossegados e tal, sem ter ninguém para atrapalhar. Acho que a tendência deles é o protesto de tiozinho. Agora, uma coisa que é importante nesse movimento é que a reivindicação é perfeitamente uma reivindicação legítima, uma reivindicação popular. Nesse sentido, eu acho que deve-se participar aí. Mas é preciso participar de uma maneira crítica, porque isso daí com esses grupos no comando, isso daí tende a ser um problema. Por exemplo,
Em 2013, eles vieram com a famosa teoria da mobilização, da organização horizontal. Né? Quer dizer, não tem liderança, não tem carro de som, não tem nada. Num dado momento, a extrema-direita, inclusive com vários elementos policiais, tomou de assalto a manifestação e ninguém queria fazer nada. Bom, se for para fazer isso daí, é um perigo, né? Eu acho que teria que ter a participação de organizações mais consistentes nessa mobilização. Não sei por que o pessoal também se omite, né? Eu acho que deve participar. Eu acho que as organizações do movimento estudantil deveriam participar, até organizações sindicais. É uma reivindicação popular contra o aumento da tarifa, né? Popular e tradicional. Em 2013, deu lugar a uma mobilização grande. O problema foi que, com essas ideias, preconceitos e tal, e métodos organizativos meio esquisitos, abriram o caminho para que a direita tomasse conta da manifestação. Não fosse isso daí, nós teríamos tido naquela época uma crise gigantesca do PSDB em São Paulo. Inclusive a intervenção da direita foi no sentido de salvar o governo do PSDB diante da mobilização. Agora eu acho que sim, que a política correta é participar, o movimento pode crescer, ele pode ser um ponto de apoio para uma luta geral contra a extrema-direita, o bolsonarismo, tudo. Bom, vamos lá. Agradecer aqui o Rodrigo X486, que diz o seguinte: na minha opinião, não vai acontecer guerra nenhuma, e isso não passa de uma distração. Tirar a atenção dos assuntos de real interesse é crucial. Na Venezuela? Bom, pode não acontecer guerra, mas que querem derrubar o governo Maduro, isso aí não é a menor dúvida. Outro superchat aqui com um comentário. É um superchat da Elis Braga de Jesus, que diz o seguinte: a família Braga de Salvador apoia o PCO e está bem representado na Universidade de Férias. A análise política de Rui é sempre esclarecedora. O PCO é importante para nos mantermos sempre atentos. Muito obrigado. E mais aqui uma pergunta. Rui, por que retirar o camponês da classe revolucionária? A Rússia czarista tinha milhares de camponeses. O pequeno produtor é massa constituída de poder revolucionário. O MST não é burguês. A teoria marxista precisa de renovação. Não. Por que a teoria marxista precisaria de renovação? Se os marxistas sempre levarem em consideração o potencial revolucionário do campesinato. É uma confusão. Não é que o campesinato não seja revolucionário, é que ele, do ponto de vista econômico, ele não é socialista. Né? O camponês é o pequeno proprietário. Se ele é proprietário, se a ambição dele é ser proprietário, ele não é socialista. Isso falando de um modo geral, porque dentro da classe camponesa você vai encontrar camadas diversas. Algumas se aproximam muito da classe operária agrária, porque são muito pobres, e outros têm bastante dinheiro. É uma classe social bastante heterogênea, né? E o MST não é um movimento... aí é uma coisa, não dá para a gente se aprofundar nisso, mas o MST não é um movimento camponês no sentido tradicional da palavra. Porque esse é um movimento de trabalhadores sem terra. E muitas das ocupações do MST, elas têm caráter de cooperativa, de exploração comum. Né? Não é que eles ocupam a terra e cada um por si, Deus por todos. Então, o caso do MST é uma mistura de pequeno proprietário com setores já mais proletários, puxando para esse setor mais pobre, mais proletário. Né? Bom, boa tarde, Rui. A minha pergunta volta um pouco no PT e Venezuela. Né? Nós tivemos a carta do Lula, né, que frisava o golpe, pedia a manutenção da Gleisi na presidência, né? Uma carta um pouco mais combativa.
se comparado com a ala que estava predominando na grande mídia da esquerda, né? Depois disso, uma ausência do PT na posse do Bolsonaro e uma presença do PT na posse do Maduro, né? Temos esperanças de que o PT pode acordar agora, em 2019? É difícil dizer para o PT de conjunto, né? Mas eu acho positivo no que diz respeito, pelo menos, a uma ala do PT, que é uma ala muito importante, que é a ala ligada ao Lula, né? Tem uma posição mais combativa em relação a esses problemas que estão acontecendo. Não está apresentando aquela tendência à integração com o bolsonarismo, né? Eu acho isso daí positivo. Agora, o que vai acontecer em geral com o PT precisa ver, né? O que me parece mais importante é que é preciso acompanhar essa luta e participar. É preciso denunciar essa ala direita. E tudo aquilo que a ala esquerda fizer, que for combativo e tudo mais, deve ser apoiado também. Tem que ter essa posição, porque o que vai acontecer com o PT vai ser importante para todos os setores do movimento operário e da luta contra o golpe, da luta contra o Bolsonaro e tudo mais. Se essa ala direita tomar conta do PT e der a linha, seria extremamente desastroso. Agradecer o superchat da Maria Ângela Abduch. O PCO tem me ajudado muito a pensar e agir como ser político. Salve Rui, salve PCO, obrigado. E uma pergunta do Wilton Santos, que também contribuiu com o superchat. Como enfrentar o antipetismo e o ódio disseminado pela direita na classe média contra a esquerda? Bom, esse negócio de antipetismo, primeiro a gente tem que entender o seguinte, é uma caracterização errada. O PT é atacado porque é o maior partido da esquerda, mas o antipetismo é uma política contra toda a esquerda. Se o pessoal não percebeu isso aí até hoje, né, é complexo. Então nós temos que entender que quando, por exemplo, tem um monte de esses direitistas que eles ficam aí fazendo uma campanha orquestrada nas redes sociais, eles entram nos nossos sites e eles falam, é petista e tal. Para eles, se é PCO, se é PT, PSOL, PSTU, tanto faz como tanto fez. PT, para eles, é um nome genérico de esquerda. Né? E o Bolsonaro foi claro no discurso de posse dele, vamos acabar com o socialismo no Brasil, né? Que muita gente interpretou como sendo uma frase sem sentido, mas não é sem sentido. O que ele quer dizer é que ele quer acabar com todo tipo de política social e com as organizações que estão ligadas às políticas sociais, ou seja, à esquerda. Esse negócio de fazer, que muita gente faz a propaganda, não sei se é o caso da pessoa que fez a pergunta, né? Mas muita gente faz a propaganda no sentido de que como se fosse uma luta entre o PSDB, antes era assim, PSDB e PT. Então alguns falam, não tem nada com isso, PSDB e PT. Agora o Bolsonaro não é um problema do PT. É um problema da esquerda, né? Agora, como fazer com a classe média? Uma coisa que a gente não vai conseguir fazer é conversar com esse pessoal aí, que está no cúmulo da histeria, e convencer a pessoa de alguma coisa. Isso aí não pode esquecer. Esses setores da classe média, a classe média em geral é instável, né, é politicamente neurótica, está sempre no desespero político, sempre gritando, sempre na histeria. Isso é uma coisa muito tradicional e não é do Brasil e não é de hoje. É uma característica da pequena burguesia de um modo geral. O problema aqui é o seguinte, a única maneira de você promover um deslocamento de amplos setores da classe média para a esquerda
é no combate duro contra a direita. Eu acho assim, enquanto a esquerda ficar nessa conversa de paz e amor, né, se bater do lado na sua bochecha direita, você dá a bochecha esquerda para bater também. Enquanto vigorar isso daí, a classe média vai para a direita. A tendência em geral das pessoas em política não é seguir o cidadão que não tem iniciativa, que não tem força, que não faz nada, que apanha, que chora. Tendência é seguir alguém que tem um certo vigor político, né? Então, quer dizer, a esquerda, as organizações do movimento operário têm que manifestar, primeiro, uma política correta, segundo, uma política combativa para poder arrastar esse setor da classe média. Senão, não. Quando as pessoas falam como fazer com a classe média, papapá, eles estão pensando assim, como ter uma campanha eleitoral e de marketing que seja capaz de convencer aquele cachorro louco que fica latindo no jantar e atacando toda a esquerda. Bom, a única maneira de convencer esse cara é você, sei lá, dar um sedativo para ele e fazer lavagem cerebral. Aí o cara, sei lá, lobotomia, tem que ser uma coisa assim. Convencer não vai acontecer. Você precisa atrair os setores de classe média, mostrando que você tem uma perspectiva para a política nacional, que você apresenta uma saída, que você combate os problemas que afligem os trabalhadores, a própria classe média. Tem que ter um programa também para a classe média. O Bolsonaro, ao contrário do que a classe média está pensando, ele vai passar o aparador de grama em cima desse pessoal aí, não vai ser bonito para eles também. Que é o que normalmente acontece com os governos de extrema-direita, né? Eles ficam seduzindo a classe média enlouquecida e depois eles vão lá e passam o trator em cima da sua própria classe média, né? Já inclusive está acontecendo, né? Já tomou uma série de medidas contra a classe média. Então a esquerda tem que levantar um programa para todos esses setores e falar, não, solução para o problema brasileiro somos nós, não o Bolsonaro. E criticar o Bolsonaro, e combater, não ficar apanhando aí, distribuindo flores, né? Sinto muito para o pessoal que gosta de distribuir flores, né? Eu vi que todo lugar o pessoal distribui flores, mas essa distribuição de flores aí não vai dar resultado. O pessoal do Bolsonaro não tem nem senso de olfato. Uma boa coça aí nos bolsonaristas resolve muito mais do que distribuir flor. Vamos. Bom, pessoal, essa foi a última pergunta. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a análise política, todo mundo que vai assistir também o vídeo durante a semana toda. Lembrar para você se inscrever no nosso canal, se ainda não tiver inscrito, e nos ajudar a compartilhar o canal rumo aos 100 mil inscritos. Compartilhe também o programa, curta os nossos programas aí no canal da Causa Operária TV. A programação do nosso canal continua durante a Universidade de Férias, com algumas modificações que a gente vai, por conta da programação da própria Universidade de Férias, e a gente vai divulgar ao longo da semana a nossa programação aqui do canal. De qualquer maneira, a análise política da semana está de volta no próximo sábado, normalmente às 11h30 da manhã, direto lá da Universidade de Férias. Então, isso daí já está garantido. Aproveito também para fazer o convite, como eu fiz no começo do programa, para você participar da 43ª Universidade de Férias do PCO, que começa hoje, né? Daqui a pouco nós estamos indo para lá, aqui no local na Grande São Paulo, para participar do curso que vai até o dia 27 de janeiro. Convido você a participar, ainda dá tempo, entre no site pco.org.br/universidade, lá você pode se inscrever, se informar, entrar em contato com a gente e participar desse que é um curso de formação política mais tradicional aí da esquerda, já há mais de 20 anos que a gente organiza esse curso. O tema desse ano, como você já sabe, é fascismo, que é e como combatê-lo, e o curso vai ser ministrado pelo companheiro Rui, portanto é imperdível. Se você realmente não puder participar,
assista pela Causa Operária TV, nós vamos transmitir os cursos, são mais de 40 horas de curso, de debates e palestras. Você pode assistir ao vivo e a gente pede, se você puder, contribuir fazendo uma inscrição para assistir o curso à distância, né? Contribua com a gente para a gente poder sustentar o curso, o local, a internet do local para poder fazer as transmissões. Então, você pode se inscrever nesse mesmo site que eu falei, pco.org.br/universidade. Se inscreve. Quem se inscrever para o curso vai ganhar a apostila, que os companheiros que estão assistindo presencialmente vão receber lá. Vai poder fazer as perguntas para o curso, já que as perguntas vão ser limitadas, né, durante a transmissão. Ter acesso aos documentos e imagens, tudo que for passado para os companheiros que estiverem assistindo ao curso presencialmente, também os companheiros que se inscreverem para o curso online também vão receber. Então, se você realmente não pode vir, infelizmente, né, que a gente convoca você para participar, não tem comparação a participação presencial, mas se você não pode, contribua com a gente, nos ajude a sustentar esse curso e todos os companheiros que estarão aqui participando desse curso presencialmente. Então, se inscreva, entre no site pco.org.br/universidade, participe com a gente do curso de formação política da Universidade de Férias do PCO. É isso, semana que vem tem mais análise política da semana. Queria agradecer a todo mundo que contribuiu com o Superchat, pessoal que fez as perguntas, pessoal toda a nossa audiência. E a gente volta semana que vem, mais análise política da semana e durante a semana nos cursos e nos outros programas da Causa Operária TV. Boa tarde.